Queridos amigos do Orla do Dragão, estamos aqui mais uma noite com o nosso quiosque. Espero que vocês já tenham pego a sua bebidinha. Fique se refrescando nesse sol maravilhoso dessa noite. E hoje nós temos um bate-papo especial aqui com o nosso querido amigo Marlon Teske, um dos game designers de 3DT Victory, financiamento coletivo que está rolando no Catarse da Jambô. Então, para você que já ainda não sabe do que está acontecendo no mundo, dá uma passadinha lá no catarse.me/3DET para você dar uma olhadinha como que esse sistema que fez com que a gente começasse a jogar RPG está se tornando nesse momento. E estou aqui com o Paulo Weber e quero dar boas-vindas. Marlon, fique à vontade, dá um oi para o nosso pessoal. Obrigado ali pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa bacana. Não sei se eu tenho muito a acrescentar, mas vamos conversando aí. Talvez chegue alguma coisa. Que é isso. A gente está aqui para poder compartilhar. O Orla é feito por amigos, para amigos e na ideia de... É um grupo de RPG se reunindo para ficar batendo papo ao invés de jogar. Ou de repente ficar fazendo ficha. Bacana. Deu seu oi também, Paulo? Gente... Boa noite, eu queria usar o marco sobre o sol da meia-noite, mas eu lembrei que em 3DT isso é possível, então vou deixar quieto. Você ficar na sua, agora tudo é possível. Tudo é normal, cara. Até o sol de madrugada. Exato. Normal, gente. Aliás, eu tô tendo um suco de 3DT desde o início do financiamento, cara, porque eu vou deixar isso para um momento coisa, eu só lembrando que eu tô começando a ver uma coisa que tava aí, mas eu nunca dei uma chance e tô adorando, que é o Ultraman. Nossa, caraca. É muito da hora, cara. Esse novo Ultraman tá muito maneiro. Eu vi a animação. Mas vamos lá, né? Afinal de contas, nós estamos aqui, queremos todos ouvir um pouco sobre as histórias do Marlon. E nada como a nossa recepção, né? A gente quer saber um pouco, Marlon, como que você começou a jogar RPG, de onde surgiu qual foi o seu primeiro sistema? Conta um pouquinho da sua história do início do RPG pra gente. Cara, a gente, na época, é até difícil lembrar, mas na época a gente jogava muito um jogo de tabuleiro chamado Hero Quest. Não sei se vocês conhecem. Conheço. E, cara, nós jogamos isso aí até gastar os dados. Jogamos muito, assim. Só que chegou uma hora que ficou repetitivo, né? Então começamos a procurar se tinha mais alguma coisa além, e aí apareceu essa ideia do RPG. Mas nós nem sabíamos o que era, porque eu moro bem no interior e não tinha ninguém que jogava aqui, e eu não tinha onde procurar, né? Não existia internet, isso foi uma época muito precária. Eu lembro que eu cheguei na biblioteca da cidade aqui, perguntar pro cara se tinha algum livro de RPG para eu saber o que era, primeiro como se jogava, para ter uma base de quanto tempo que isso aí faz. Nossa. E depois eu acabei encontrando um GURPS pra vender aqui na cidade vizinha. E a gente tentou jogar um pouco, mas também não rolou, não se adaptamos. Aí apareceu o 3DT. Isso foi em 2000. E aí casou muito com o que a gente estava fazendo na época. Eu estava tentando fazer quadrinho na época. E aí o quadrinho não rolou, mas os personagens que a gente tinha bolado para a história acabaram virando personagem de mesa e a gente usou pelo menos em alguma coisa, né? Ah, legal. Mas essa interação com o 3D... Então, tipo, apesar das tentativas do 3DT, então você pode considerar que é a sua porta de entrada, de fato. Sim, eu considero, porque a gente até tentou fazer alguma coisa para trabalhar com o GURPS, só que a gente fazia aquele tipo de sistema caseiro, né? Aí tu começava a ler uma revista, comecei a comprar Dragão, a Dragão não chegava antes também aqui na cidade, ela começou a entrar aqui em 98, 99. E aí a gente via alguma regra de AD&D, por exemplo, na revista, e assim, pô, que legal essa magia de AD&D. Aí joga junto, sabe? Aí ficou essa misturança de Hero Quest com GURPS, com AD&D, e tudo numa bagunça só. Mas sistema, jogando com a regra direitinha, foi 3DT, assim, sem dúvida. A gente sempre costuma falar que o 3DT pra gente foi a porta de entrada porque éramos todos duros, né? Ainda sou.
Ah, mas pelo menos hoje a gente de vez em quando tem um saláriozinho, tem algumas coisas assim pra poder fazer. Até os boletos chegarem. Exato. Cara, pra comprar essa dragão que veio, o manual vermelho de brinde, eu peguei dinheiro emprestado. Eu não tinha, era R$6, se eu não me engano, na época. Imagina. Eu tive que pensar, pô, me empresta aí, amanhã eu te pago naquela, né? Se eu perder essa oportunidade, dá ruim. É porque pra cidade vinha uma. Só Sim. vinha aquela na banca, então não tinha como deixar passar. Ainda bem que não deixei, né? Não ia estar aqui hoje. Eu fiz uma postagem recente falando que a minha porta de entrada foi a revista do Mega Man de 3DT, naquela adaptação que veio. Eu jogando com 0, que vinha também no encarte da revista. E, tipo, cara, foi bom demais, assim, uma aventura muito boa. Muita gente começou. Muito. 3DT é a base do RPG no Brasil, sinceramente falando. Tem aqueles que falam assim, não gostei em determinado momento, ou não cansei porque eu queria um outro tipo de jogo. Mas é inevitável, você passou pelo 3DT porque o que o Cassaro planejou com o 3DT, ele conseguiu realizar. Fazer com que fosse a porta de entrada para todo mundo. Só que hoje a gente não quer falar muito do passado, a gente quer falar também um pouco do presente, né? E vamos seguir um pouquinho. Mas não, vamos ficar um pouquinho ainda no passado, que não vamos avançar nisso, não. Eu quero saber. Tá. Quero saber de ti. É o seguinte, bem, você começou o 3DT e jogou inúmeras vezes, acredito. Sim. Eu quero saber em que momento surgiu o desejo de, pô, ok, o que eu tô criando aqui é legal, meus amigos estão gostando, e em que momento eu vou criar isso pro mundo, para as pessoas? Eu quero saber como é que você começou a ter a ideia de criar conteúdo pro RPG, e quando que veio a primeira parceria para escrever algo mais profissional, principalmente com a Jambô? Cara, ainda com aquele lance de internet, fui bem no comecinho da internet, que eu não tinha internet em casa, né? Eu moro na roça, ainda hoje eu moro na roça. E então o que acontecia? Eu durante... Onde é que eu pegava isso? Eu não lembro se era na faculdade, eu acho. Eu acessava os e-mails à noite na faculdade, então eu baixava tudo num disquete e levava pra casa pra ler em casa. Olha os gatinhos rolando. Vocês lembram disso? Era precário, mas era o que tinha, né? Sim. E nessa, de procurar conteúdo de jogo e tal, eu acabei achando a lista Tormenta. Que eu não sei se vocês estão ligados, era uma lista de discussão por e-mail no Yahoo. Eu lembro disso. Não, isso eu não peguei, não. Meu irmão participou. Ele participou lá. Sim. Tinha muita gente. Boa parte do que é Tormenta hoje começou nessa lista de discussão. Inclusive o Televisão participava na época. Meu Deus, 20 chablaus anos atrás. Sim, sim. E aí o que acontece? Eu procurando conteúdo para aplicar nos meus jogos, eu entrei na lista Tormenta, eu baixava os e-mails, levava para casa e ficava lendo. E aí, de acompanhar, assim, pô, eu vou começar a mostrar, né, as coisas que eu quero também, mano. Tinha um tipo de sistema de publicação de um pro outro, na verdade, não tinha a pretensão de virar alguma coisa, só tava rolando. Se tu produzir material para os outros usuários da lista jogarem, né? E foi nessa que eu comecei, criando material. Isso porque a gente mandava para a lista, os demais avaliavam, davam sugestões, diziam que não estava batendo em regra ou mesmo em texto, aí voltava para ti o e-mail, aí você ficava trocando esse tipo de informação ali. E era meu passatempo da madrugada na época ali. E foi nessa até, sei lá, até sair a primeira publicação. A primeira publicação que eu fiz foi numa Dragão Brasil de Guarendil, da cidade do leitor de Guarendil. Nossa, na revista Tormenta, né? Na revista Tormenta ou não, foi na Dragão Brasil. Foi a primeira, quando acabou a revista Tormenta, entrou a Dragão Brasil, que essa coluna migrou. Aí sim. Aí entrou a minha matéria. Legal. Meu Deus. Lembra mais ou menos qual era a edição? Não lembro. Depois a gente pesquisa e te manda. São as docas da cidade, ó. O Porto de Guarendil fui eu que bolei. Porto de Guarendil. Bom. Cara, e essa experiência de
de você criar alguma coisa, ele começou a te dar algumas oportunidades, né? E nessa brincadeira você entrou pro Crônicas da Tormenta, né? Entrando com algumas coisas, né? Então tem o romance de As Crônicas de Meline, o Labirinto de Kadresh, falei certo? Kadresh. Nome complicado. Conta um pouco como é que foi essa experiência, se ela foi aquilo que você, tipo, não, é aqui que eu decidi que realmente é isso que eu quero fazer, ou foi um pouco antes, como é que foi? Foi nessa de querer contar histórias mesmo. Eu comecei a escrever na lista e fui aprendendo e tal, e a gente chegou num ponto que a gente começou a jogar por e-mail também. Chamava de Play by Mail. Sim. Isso. Uma época mais simples. E nessa troca de e-mails a gente tinha uma campanha que eu joguei que era em 3DT. Ela durou 10, 12 anos, trocando e-mails diários, assim. E era muito comum quando a gente ia criar alguma coisa, a gente desenvolver um conto introdutório, um novo personagem. Você criava aquela base. E eu também estava sempre escrevendo para a lista, na época ainda. Desenvolvendo material. E nessa de produzir, eu comecei a vou tentar fazer um conto. E aí eu escrevi, mandei para a lista. Se chamava A Sagrada Aliança. Acho que foi o primeiro conto que o pessoal leu meu e curtiu. Legal. Bem, assim. E eu gostei do feedback do pessoal. Pensei, vou tentar mais. E aí eu comecei a tentar melhorar, aprender, né? Porque o texto era muito cru na época. Eu peguei pra reler esses dias até, eu pensei, será que não dá pra aproveitar alguma coisa? E não deu. Tava muito ruim. Mas aí, depois disso produzindo, que a gente começou a desenvolver mais, e quando teve o primeiro Crônicas surgiu a oportunidade, foi mais ou menos na mesma época que eu passei num concurso para uma antologia de contos que a Jambô lançou, que era Caminhos Fantásticos, o nome. Então foi mais ou menos na mesma época, e aí o Trevisan, que eu já conhecia da lista, ele disse, tu não quer tentar, tu tá escrevendo legal ali, quer tentar fazer alguma coisa, a gente te ajuda. E eu topei muito na inocência. Eu nunca imaginava que ia ser uma coletânea que ia ter o Caldela, que ia ter o Caçaro, que ia ter, sabe? Eu fui muito assim, eu vou fechar meus olhinhos e vou tentar fazer o meu melhor. Né? E aí que saiu Área Noturna, que foi o primeiro conteúdo, fora o Gorendil lá, né? Uhum. O primeiro conto que eu escrevi pra Tormenta foi isso ali. E o Crônicas de Meline foi mais ou menos a mesma pegada. Eu queria... A gente estava jogando aquela campanha, que era no mundo próprio, que era em Meline, e próprio do nosso grupo, no caso. Né? Sim. Era em 3DT esse mundo? Era de 3DT, Ele derivou da Lista Tormenta. Sim. Ah, legal. Porque era para ser um segundo continente de Arton. Ah, sim. E aí tinha tanto conteúdo que tava flotando a Lista Tormenta. Então os caras pensaram, cara, cria uma lista pra vocês. Saiam daqui. E aí meio que foi o que rolou. A gente foi pra lá e ficou jogando lá no nosso mundinho. Brigando bastante. E dessa campanha eu sempre tinha a intenção de transformar essas histórias, porque foi tudo por e-mail, então era tudo escrito. E organizar e publicar em algum lugar, jogar na Amazon, sei lá. Né? Uhum. E antes de tentar, eu pensei, não, deixa eu ver se primeiro eu consigo escrever um livro de cabo a rabo. E aí foi o Crônicas de Meline. Foi um desafio pra mim mesmo, pra ver se eu tinha condições de escrever um livro, não só um conto. E deu certo, eu acho. Cara, muito bom, muito bom. E ele tá publicado onde? Só na Amazon. Só na Amazon. Eu cheguei a oferecer, até pra Jambô, na época. Aí o Guilherme falou assim, cara, tu não prefere escrever pra Tormenta, às vezes, nesse mundo... Porque, querendo ou não, como a gente criou isso numa época muito jovem, nossa, tem muita referência a anime, sabe? Então realmente era difícil. É quase como se você quisesse reinventar algumas coisas que você... Aquilo que acho que era muito comum no início dos anos 2000 até meados dos anos 2000, a gente pegava aquele mundo e fazia alguma coisa
a ser o molde daquilo, né? Então, bem parecido com... acho que todo mundo se identifica muito com isso dessa época. Acho que tem um desejo de muitas pessoas que jogam RPGs e criam seus próprios universos, de um dia traduzir isso de uma outra forma, né? De mostrar nem que seja o diário do mestre, né, em um blog, ou transformar isso num romance, mas de meio que imortalizar aquelas aventuras que fizeram sua tarde, noite, com os amigos em alguma coisa, né, palpável, né. Então, eu acho que vale muito a pena, cara. Sim. Se você tem essa vontade, pega e faz. Nem se preocupa muito se vai ficar bom, se não vai ficar. Porque tudo é treino, tudo é prática, e se é uma coisa que tu gosta, não deve ter vergonha, cara. Tem que pegar e meter a cara mesmo. Eu queria fugir só um pouquinho dessa pauta aqui, só pra fazer uma pergunta pertinente do que você falou. Você falou assim, tipo, o Trevisan convidou pra poder, você não queria escrever alguma coisa. Esse suporte de uma galera que tem uma base mais forte, mais sólida, como eles já vinham já desde de muito tempo, já escrevendo material para RPG, escrevendo também contos e assim por diante. Como é que foi esse suporte recebido? Conta um pouquinho pra gente, só me dá uma ideia como é que foi isso e tal, porque é interessante saber que, tipo, apesar de já serem consagrados, são pessoas que estão dispostas a dar suporte pra quem tá começando e tal, isso é bem, bem interessante. Cara, eles são, assim, sem querer, assim, eu sou também fã deles daquela época, dos três, o Saladino, o Cassaro e o Trevisan. O que eles faziam na época de entregar uma revista por mês impressa é doideira, tá? É Sim. Doideira. E eu tô na Dragão faz 6 anos agora. E todo mês é suado, cara. Pra tu tá lá, tu tem data, tu tem tudo pra entregar, né? O que eles faziam é muita maluquice. E eles manjam no que eles fazem, tá? Então, eles têm um olhar diferente pro que tu escreve, às vezes de alguma coisa que tu põe no papel e eles, isso aqui, né? Podia ser assim, podia ser assado. Eu sempre aprendo muito com os três. Mas o Trevisan mesmo, talvez é uma paciência de Jó, cara. Porque eu, do jeito que eu demoro pra entregar, se for, eu já teria me demitido, já vou embora. Mas... eu vi um termozinho, acho que foi até na página do 3DT lá do Catarse, assim, Marlon atrasado, alguma coisa assim do gênero. Eu tô sempre atrasado, cara. Como assim, até pra mim, né, pra não parecer que eu sou irresponsável, né? Não é. Eu não vivo de RPG, tá? Eu tenho um trabalho, eu trabalho 8 horas numa loja, aí à noite eu venho produzir, tá? Então, eu tenho poucas horas, eu preciso dormir, eu sou casado, eu tenho minha casa, então, tipo, eu também tenho outras ocupações, né? Sim. E ele, por favor, que continue entendendo que eu tô sempre tentando ser mais rápido, mas às vezes atrasa um pouco, sim. Dependendo da época, é puxado. Tipo, você tá... É um segundo ponto. É o segundo round O segundo round do seu trabalho, faz parte, sim. A gente que também produz alguns conteúdos, tudo bem que a gente não faz isso de forma... a querer que isso seja a nossa renda base, porque se um dia vier, é ok, mas tipo, a gente também prepara, a gente tem toda uma base para isso, e sabe que não é fácil quando você chega de um dia de trabalho cansado, sentar diante do computador e fazer alguma coisa assim, é realmente muito complicado. Com certeza, cara. E mesmo assim, né, mesmo você tendo essa tua realidade, ou ainda assim surgiu a oportunidade, né, um convite, né, para você escrever um manual do aventureiro do 3DT Alpha e também a linha, né, de Tormenta do 3DT Alpha. Quero saber como é que foi esse convite, né, que você é fã dos caras, os caras confiam você, vamos escrever os suplementos de 3DT aqui comigo aqui. Como é que foi esse convite do Cassaro e você trabalhar junto com ele, como é que foi essa experiência? Cara, o manual do aventureiro foi um pouco... Tá, foi assim, ó. Deixa eu tentar até organizar as ideias. Vai. O que acontece? Quando a Jambô, ela publicou o 3DT em 2008, se não me falha a memória. Uhum. E aí eles criaram um fórum. Acho que o fórum ainda existe, inclusive, da editora. Na época era mais usado, né? O fórum.
E eu, como eu já criava conteúdo para 3DT em blog, na época o blog era muito frequentado, tinha muita visualização. Aí os outros moderadores, que são colegas meus também, tanto da Lista Tormenta quanto dos blogs ali, fazem, pô, vamos chamar o Marlon para ser moderador da área de 3DT do fórum. Aí me chamaram, eu topei, eu sempre topo tudo, né? Eu me viro depois pra dar um jeito. Aí tá aí. Verdade. E a gente foi, e eu tava como moderador, então foi 2008, 2009, 2010, e só tinha manual básico ainda. E aí foi o Guilherme que mandou um e-mail, na verdade. Ah, tá. Na época, ele disse, pô, Marlon, assim, ó, a gente tá com esse livro parado, ele não tá indo pra frente o projeto, já faz 2 anos, e tem que sair, cara, tá atrasadaço, tu não quer tentar fazer, porque tu já conhece o sistema, tu conhece a comunidade, tu sabe como é que funciona o alpha. E eu falei, não, como eu te falei, querer eu quero, né? Qual é o prazo que eu vou ter? Aí ele falou assim, cara, é pra ontem, porque tá muito parado. Tem que ser o mais rápido possível que queria lançar, não lembro, mas eu tava numa janela de lançamento muito estreita ali. Aí eu lembro que eu conversei com a minha esposa, e eu falei assim, ó, apareceu essa oportunidade de fazer, eu queria muito fazer, só que vai ser feriado, daí ela se incomoda se eu ficar um pouco, porque eu vou ter que entrar madrugada trabalhando. Ela falou, não, manda ver, vamos lá, e eu escrevi o Aventureiro em 1 mês, cara. Nossa! Eu entreguei ele em 1 mês. 1 mês pra entregar um material grande assim é bem apertado. Hein? Foi, eu quase não dormi aquele mês. Eu acho que hoje em dia eu já não teria mais esse pique. Mas... São muitos kits, gente. Não, sempre já tinha alguma coisa pronta. Uhum. Também foi, depois que eu terminei de entregar, também foi acrescido o material, mas foi 1 mês de trabalho louco, assim, que eu fiquei de noite, assim. Até algumas coisas acabaram indo errado, que se fosse hoje em dia, com outra cabeça, teria feito diferente, mas eu tenho bastante orgulho do trabalho que foi feito ali. E ficou sensacional, cara. Mas você cuidou das regras e caçaram do texto? Como é que foi? A base do texto já era o Aventureiro Turbinado, né? Uhum, sim. Eu peguei toda a parte de texto que existia, eu reescrevi, foi tudo reescrito, foi resumido, foi, né? Atualizado, muita coisa que estava rolando em Tormenta eu aproveitei. Tanto que eu acho que tem o kit Chapéu Preto. Foi bem naquela época ali que saiu o Piratas e Pistoleiros. Eu já coloquei material também. Pô, maneiro. Pra mim, cara, todos esses anos foram um presente, cara. Era uma parada. Eu quero isso no jogo. O Tormenta Alpha foi a mesma coisa. Foi você que botou em Flame lá a Cavaleiro do Corvo super pelão? Tudo, cara. O Tormenta Alpha foi bem parecido. Foi, sei lá, lançou o Aventureiro e o pessoal gostou. Foi um livro que o pessoal pegou, abraçou bem a ideia, porque ele mudou a mecânica de um jeito que ficou mais legal, eu acho, do que era antes. No Turbinado, não sei se vocês lembram, ele tinha alguns... acho que botava... Você comprava os itens e aí você ganhava alguma coisa lá. E o Alpha ele é o contrário. Mas enfim, aí publicou e tal. Aí não deu... Acho que deu 1 mês depois da publicação. Aí veio o e-mail do Cassaro. Foi o primeiro e-mail que eu troquei com o Cassaro até. Maneiro. Falando assim, ó, a galera gostou e eles querem... Tá todo mundo pedindo uma versão de Tormenta pra 3DT Alpha. Mas aí tem que ser uma chuta-balde e tal. Mas assim, eu falei, não, eu topei e tal, comecei a me organizar. Só que daí... O Cassaro, ele divulgou isso, eu acho que no mesmo dia, ou um dia depois, ele já divulgou, estamos produzindo o Tormenta Alpha, pra acalmar a galera. Eu lembro que eu cheguei no trabalho, eu fui olhar meus e-mails, e assim, caraca, o pessoal tá achando que o livro tá pronto, e eu vou começar a escrever hoje, né? Tanto que ele saiu só em 2015, saiu 5 anos depois. Sim. Cara, eu sinto que você tem um maior orgulho pra esse Tormenta Alpha. Eu vejo um vídeo você folheando ele página a página. E o que eu mais, algumas coisas que eu li, além do cenário, como foi escrito, você conseguiu manter a clima de chutar balde, que eu achei sensacional. E aquela tua sacada de você separar as categorias de poder, né?
por tipo de campanhas. Isso. Também foi muito bacana. E, cara, e também o que eu sinto um pouco de saudade também é daquelas ilustrações meio anime, né, cara? Quem é das Tormenta das Antigas gosta pra caramba. Tem uma cidade, eu acho que, se eu não me engano, acho que no início do livro tem uma ilustração, tipo uma vilazinha, tem uma estátua, tem um chafariz ali, né? Aham. Essa foi feita pro livro, essa ali é inédita. É isso. Pô, eu achei essa arte linda. É muito bonito. Essa parte de arte, eu tinha um banco de imagens até, porque eu tive o Tormenta Alpha, eu participei inclusive da parte da diagramação, de bolar como é que ele ia ser os capítulos e tal. E aí na hora que chegou assim, ó, aqui tá o banco de imagens, escolhe ali as que você quer, cara. Daí foi um passeio, né? Foi muito divertido. Esse livro, cara, por isso ele é até maior, né? Ele é o maior livro da linha Alpha, foi o Tormenta Alpha. E porque tudo que eu queria colocar, eu consegui pôr nesse livro, cara. A gente conversou. Primeiro o Guilherme ficou meio assim, porque ele tem, sei lá, acho que 2, 3 cadernos a mais do que o padrão da linha, né? Mas daí ele topou e, pô, deu muito certo também. É um dos livros que o pessoal gosta muito, porque ele é bom até de ler, assim, mesmo que você não vai jogar. Sim. Eu pelo menos acho ele bem bacana. É uma coisa que você consegue até extrapolar, né? Quase que como quebrar a quarta parede, né? Tipo, é um jogo, se torna uma história, se torna algo que você queira mergulhar, né? A mesma coisa que eu tô viajando agora, por exemplo, no Atlas e no Ameaças, a gente tá mergulhando direto nisso. Eu gosto dessa linha de raciocínio, assim, de fazer. E o livro dos monstros e da magia também foi esse mesmo rolê aí, apressado? O pessoal em cima? Não, daí já... Aí, como foram 5 anos que eu trabalhei no Tormenta Alpha, sobrou muito texto. Muito texto, não teve jeito de entrar, né? Então o bestiário ficou de fora, teve que sair no Manual dos Monstros, porque já tava num ponto já que já era um tijolinho, né? E o Manual da Magia era uma vontade antiga, porque ele tinha sido prometido lá pro Turbinado já, e não tinha rolado por fatores, e o tempo foi passando, então eu acho que era uma dívida que a gente tinha com os jogadores de 3D&T mesmo, que não saía esse bendito desse Manual da Magia, né? E nem o Império de Jade, né? O pessoal viu, tipo, lenda já, né? Viu piada na comunidade. Já. O pessoal fazia piada, inclusive. 1º de abril era o Império de Jade e o Manual da Magia de 3D&T. Mas ele já foi feito com mais tranquilidade, porque ele já tinha uma base de texto pronta, muito boa, né? Então teve ajuda também do Thiago também, né? Muita ajuda. Do Thiago, o Keitaro, o Fabrício Maia também, que me ajudou muito nessa etapa. Muito bom. E aí você upou vários levels nesses 5 anos, acumulando a XP para poder fazer isso tudo, trabalhando com o Alpha, e aí veio o momento, né? Tipo, quando que a equipe virou e falou assim, ó, tá na hora de virar a mesa, vai ter que ter uma nova versão, como é que vai ser, você vai trabalhar nisso? Veio o convite também do Cassaro, disse, ó, vamos conversar que a gente tem uma ideia para o futuro. Daí marcou uma reunião, já era mais moderno, já tinha vídeo, né, na época, e falou assim, ó, a linha Alpha ela começou a esgotar, o Manual do Aventureiro já não tinha mais, a gente estava naquela, sabe que a gente republica, porque a Jambô não costuma republicar material de RPG, ou se a gente faz uma versão nova e tal. E aí surgiu essa, sabe, cara, o Alpha já tá muito inchado, já são muitos suplementos. E tem algumas fichas, eu uso sempre de exemplo o Tarso, que saiu no Manual dos Monstros. A ficha do Tarso tem 3, 4 páginas do livro. Nossa, do 3D&T. Do 3D&T, sabe? Então não faz sentido mais, né? Então estava na hora da gente parar e olhar tudo que a gente tem pronto e pensar, não, vamos reestruturar e dar um jogo novo. Até porque com o tempo muita coisa mudou, né? Tanto na parte mecânica, o jeito de jogar das pessoas também mudou. E aí o Victor me veio para atualizar. Eu, por exemplo, me mudei fazem 2 anos pro interior aqui de São Paulo, e aí eu lembro de uma galera que tu tava tentando achar um grupo pra jogar e tal, e aí eu entrei numa comunidade daqui da cidade, no Facebook, e aí a galera falou assim, não, quero montar uma mesa, o que vocês narram? A gente começou a colocar lá e tal, aí veio um cara e falou assim, gente,
na boa, ninguém tem tempo. Vamos jogar em 3DT Alpha porque é muito mais prático, a gente se diverte do mesmo jeito e dá pra fluir. Aí, tipo, cara, é pura verdade. Tipo, ninguém tem tempo pra se reunir, é muito mais fácil fazer assim, é muito mais dinâmico. Mas... E aí, essa versão veio pra dinamizar isso também, né? Aí a galera deu aquela, tipo, foi muito mais dinâmico, a galera queria fazer dessa forma e tal. No final das contas, como a vida adulta é muito complicada, a gente não conseguimos reunir pra jogar. Mas dali surgiu grupo, o pessoal fica batendo papo, dando ideias de jogos e tal. E esse ponto do 3DT é o jogo dinâmico, é o jogo prático, é como tá sendo a base da coisa. Eu tô viajando nas fichas, né? Eu fico vendo as fichas que estão saindo no blog, fica muito legais. Aí, tipo, você falou que a galera se reuniu, né? Porque o 3DT tava inchado. Mas antes vocês resolveram criar a coluna Liga dos Defensores pra ir testando as águas, ou foi bem depois disso? Foi depois dessa reunião que a gente conversou, a gente trocou uma ideia do que a gente queria. A gente queria um jogo que fosse ágil, que fosse prático de criar ficha e de jogar, e que fosse divertido, que fosse um jogo leve pro pessoal, né, deixar fluir. Só que de algumas das alterações que a gente comentou, assim, né, tem coisas que talvez a comunidade não vá abraçar, porque são mudanças muito profundas num jogo que já tem uma estrada muito longa, né? Como, por exemplo, diminuir de 5 características para 3 atributos. Pô, é uma mudança grande pro 3DT, né? Eu adorei. Ninguém usa armadura, gente. Na prática, quase ninguém usava armadura. Era muito difícil. E o poder de fogo ele era redundante com força, né? Mas era uma decisão que podia causar algum estranhamento. Então a gente pensou assim, já que tem essas decisões que a gente precisa tomar e que é bom que a comunidade tenha tempo de pensar com a gente, aí surgiu a coluna pra gente ir discutindo e vendo a reação do pessoal ao longo desse tempo ali. É como se o 3DT Victory tivesse já 1 ano de playtest com os jogadores, assim, eles vão lendo e dando feedback deles pra gente, né? Legal. E acho que foi bom. Esse feedback era dado aonde? Tipo, no grupo dos conselheiros? Cara, vem de tudo quanto é lado, tá? Até agora, essa semana mesmo, com o financiamento, tô sendo bombardeado, assim, eu sou bem ativo nos grupos, então sim, não é complicado de me achar, mas veio bastante coisa. Muita reação assim, eu li na matéria e tal, ficou assim, ficou diferente, né? Inclusive tem sido uma chuva de material bom dentro da ADB, né, de 3DT, e tá sendo cada vez mais, assim, tipo, pelo menos as últimas, eu tenho sido muito nostálgico pra mim, assim, cara, a adaptação de X vem com 3DT, vem com Karyo Densetsu, vem com pra T20, é bem legal o material que tem vindo. Agora vamos falar da estrela da noite, né? Tipo, do 3DT Victory, está em financiamento coletivo, já é um enorme sucesso. O público tá apoiando aí, e eu quero que vocês tenham a missão de deixar o meu livro maior e melhor. Por favor. Eu quero que o Mal tenha mais trabalho. Não dou Por favor. Um amigo nosso, o André do Cadê o 20, ele tá colocando assim, como assim o Marlon ainda não tá ganhando 80k por mês com RPG? Então a gente quer chegar no coração de todo mundo, então tem que fazer dessa forma. Uma grande Dikindama em forma de dinheiros no Catarse. Falou de ganhar 80k por mês. Teve uma Dragon Slayer pirata que a gente fez. Não sei se talvez vocês nem vão lembrar isso, mas teve um ano que o blog RPGista ele fez uma Dragon Slayer falsa, inteirinha, que é a Dragon Slayer 41. Até às vezes tu procura em site pirata, tem alguns que distribuem como se fosse a revista, assim. Caramba. E lá teve uma matéria que a gente fez zoando com os milionários do RPG. Aí era... Puta, eu acho que
Era a galera do Old Dragon, aí eu tô lá, sabe? Como se a gente estivesse vivendo, Sim. ganhando horrores. Assim. Fazendo um charuto com dólares, né? É uma que a capa é o a turma Ichigo de Bleach? Não, é a Turma da Mônica Jovem pra 3DT, eu acho. Eu vou pesquisar aqui, eu vou ter que achar. Sim. Mas assim, falando das grandes estrelas, assim, teve muitas mudanças, como a gente comentou aqui das coisas, mas eu quero que você fale pra gente quais foram as principais mudanças, além dos atributos, né, da redução dos atributos, e como é que fala um pouquinho da mecânica básica desse novo jogo. A gente percebeu também com o Alpha que o jogo ele meio que quebrava depois de característica 5, porque tu rolava pra baixo, como era o GURPS era também. Sim. Então, além de baixar para 3 atributos, em vez de ter as 5 características, a gente também agora, todos os testes rolam para cima. Então, o objetivo sempre é tirar, porque isso era uma coisa que era até difícil para explicar para quem está começando. Porque alguns testes você tinha que tirar o número mais alto possível, que eram os testes de luta, né, de batalha. Sim. E nos outros não, era sempre o número mais baixo. Isso para quem está começando no RPG era confuso. Então a gente define, vai ser todo mundo rolando para cima. Isso dá a possibilidade da gente estender muito mais o valor das características dos atributos sem ter esse problema de quebrar, porque como 6 era uma falha, ele era a única chance de falhar para alguém que tinha, sei lá, força 10, sabe? Sim. Então isso já não acontece mais também. Várias pequenas coisas que a gente via que estavam dando problema no Alpha, sei lá, ataque múltiplo, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre reclamo, que demorava horrores pra jogar. Sim, cara. Sim. Parava a mesa, ia todo mundo tomar água, o cara ia no banheiro, enquanto tava lá o mestre e o atacante lá rolando. Então essas coisas que a gente viu que dava problema em mesa, a gente tá tentando resolver no Victory. E eu tô bem feliz com o que a gente tá chegando ali. Eu achei que ficou um jogo bem mais legal de jogar. E a mecânica básica é sempre assim, ó, é um dado contra uma dificuldade, sempre. O básico é um dado, você ganha um segundo dado por perícia. Então as perícias são bem mais importantes no Victory, porque ela garante um dado adicional na jogada. E tem algumas situações que te garantem o terceiro dado. O objetivo do jogador, a jogada ideal, são com 3 dados sempre, que é o teto, né? Também é para buscar um pouquinho daquele sentimento que tinha do Manual Vermelho, que você jogava um montão de dados. Então a gente pensou assim, vamos dar uma aumentada também, e então ficou dessa forma. Você joga 3 dados e teste, né? Que eles falam ali. 3 dados e teste. E assim, mantém ainda. Os kits viraram os arquétipos, ou no caso são as vantagens únicas que viraram os arquétipos? Os arquétipos são as vantagens únicas. Vantagens únicas, kits, né? Isso. Os kits a gente ainda tá vendo, na verdade. Tá, a gente tem uma base boa, mas a princípio o jogo básico, até para ele continuar sendo simples, ele não tem os kits. A princípio. Talvez entre numa meta extra aí, Arthur? Vai depender da galera. Mas o kit ele é um pré-formatado, que não, acho que foge um pouco do que é a proposta, né? Ele ajuda muito quem tá totalmente perdido. Tipo assim, eu preciso de um personagem, o que eu vou criar, cara? Eu não tô com ideia agora. Sim. Aí você, deixa eu dar uma folhada aqui, tem o guerreiro é assim, sabe? É nessa pegada que é os kits. Os próprios arquétipos são assim. Você não precisa de um arquétipo pra jogar. Mas ele ajuda porque na hora você, como você pode tudo, aí às vezes tu fica perdido também, né? Então ele dá um norte ali, mas se você quiser fazer um personagem diferente, isso foi uma coisa também que a gente bateu bem em cima. As vantagens únicas de 3DT Alpha, elas tinham sempre um ponto de bônus. Então era mais barato você usar a vantagem única do que não usar. Sim. Em pontos. E no Victory não, é o mesmo custo. Ela tem um poderzinho adicional, às vezes para dar aquele sabor, né? Aquele temperinho. Mas o custo é o mesmo de você não usar o arquétipo e você trabalhar só com as regras de vantagem mesmo. Também foi algo. Deixa eu fugir um pouquinho do protocolo, Paulo. Só perguntar uma coisa assim, já que você tá falando tanto dessa questão. Qual é o teu personagem do 3DT Victory?
Qual aquele personagem que você falou assim, vou montar o meu personagem? Tu já fez isso? Cara, eu pra escrever o Anomalia, eu fiz as fichas de todos eles. Que não precisava, né? Totalmente X, né? Mas como eu queria escrever uma história de 3D&T, eu pensei, não, eu vou ficar dentro das regras do jogo, sabe? Então, o primeiro personagem que eu fiz foi o protagonista da Anomalia. Quando eu tava com umas regras montadinhas. Tanto que quando a gente fez os playtests entre nós ali, eu joguei com o Kizel também. E quando eu mestrei, que foi um dos meus pontos altos da carreira de jogador de 3D&T, quando eu mestrei pro Cassaro, o 3D&T, na aventura eu usei o Kizel também contra eles. E ele apanhou, coitado. Mas foi o Capitão Ninja que ele tava jogando? Ele jogou de Clunk. Ah, jogou de Clunk? Então ele apanhou. E a decisão que vocês tiveram, assim, por exemplo, no 3D&T Alpha, se eu não me engano, minha memória pode estar me traindo, mas eu lembro que personagens iniciantes eram com 5 pontos, vocês mudaram para 10 pontos. Isso, é uma necessidade mecânica que vocês precisavam para travar em 10 ou vocês acham? Na verdade, assim, ó, a primeira ideia que a gente tem é que, como tem menos atributos, vai sobrar ponto. Inclusive, foi algo que eu pensei quando a gente estava começando a desenvolver. Pensei, pô, será? Porque o Bruno, o Burp, ele é o autor do manual do Defensor. Sim. Que é muito bom. E ele é gênio, tá? Ele manja dessa parada de um jeito que é inacreditável. Tem uma visão muito pra frente. Assim, às vezes ele propõe uma regra e eu sempre bato cabeça, né? Porque eu sou cabeçudo. Aí eu fico assim, não, isso não vai funcionar, peraí. E aí eu fico testando e jogando coisa contra. E no final tu entende onde ele tava e ele tava bem pra frente. E foi essa parada ali. Interessante, cara. Show de bola. Cara, eu li ali, né, o Fast Play, né, que tá aí na DB1 no 8.3, né, que é o 3D&T de rodoviária. Achei sensacional a referência, né. E, eu achei muito interessante também a mecânica dos pontos de vida, do dano, no caso, né, de você não ultrapassar muito o dano, tipo, você causa entre 1 a 3, né? Porque dá uma oportunidade de um personagem que tem resistência a 1 de brincar também, né? No combate. O limite de dano foi outra regra, assim como a pontuação. Na época o Bruno falou, não, assim, é pouco ponto, 5 pontos pra você ter um personagem interessante. Aí aumentamos pra 10. E ali foi outra parada que ele falou logo, assim, não. Porque o que acontecia muito no Alpha? Chegava um ponto que a combagem, a força combeira era tão alta que você resolvia o combate na iniciativa. Porque o primeiro que rolava um dado, vou agir primeiro, aí ele gastava tudo quanto é o recurso que ele tinha no ataque nuclear ali. Jogava um Oppenheimer ali no negócio e destruía, sabe? Então tanto que a minha proposta, bem no comecinho, ela era essa, assim, não, vamos botar um dano mínimo e um dano máximo ali, foda-se, né? Deixa subir. Sim. E ele falou, não, cara, pra gente ter um combate mais legal, vamos fazer essa mecânica de dano máximo baseado em poder, com a possibilidade de aumentar e tal, e funciona bem, assim. Todos os testes que a gente fez funcionou legal. E também foi sacada do Bruno. E que foi a ideia de vocês abarcarem todos os gêneros de anime, não só os shonenzão de porradinha? Vocês pegaram pelas mecânicas, tipo, vocês conseguem fazer uma DR ser um combate, né? Uma DR de namorados. Qualquer coisa vira... É a mesma mecânica de combate, você usa pra resolver qualquer disputa no Victory. Foi um pouco por isso, porque a gente tava... O 3D ele era muito baseado em game, né? Em jogo de lutinha. Em shonen. Sim. A base tokusatsu também, né? Mas assim, a base era briga. E isso deixa de fora toda uma gama de histórias que não tem motivo de você não ter, sabe? E mesmo numa sessão, se toda sessão acaba sempre na porrada, não que isso não seja legal, é divertido. Mas variar também é legal, né? Tipo assim, pô, eu quero
chegamos no restaurante, arrumei confusão com o cozinheiro, vamos disputar quem cozinha melhor aqui, pra ver quem é o bom. Beleza? Vai ter como fazer esse tipo de história também. Você não precisa quebrar a cara do cozinheiro do restaurante, entende? Então, isso eu acho que tava na hora mesmo de dar essa... Até porque hoje em dia existem gêneros de anime de tudo quanto é coisa, e se é um jogo que abraça isso, eu acho que pode ser o 3DT e funciona bem. Eu vi o Cassaro até falando, acho que foi no podcast da Dragão também, que ele tava falando, tipo, cara, já teve adaptação, o pessoal teve que fazer toda uma mudança drástica para poder adaptar Rock Band para 3DT, e pegando coisas assim que tipo, foge por completo. Acho que inclusive foi o Bruno que fez essa adaptação de Rock Band. Ele tem de Guitar Hero. E fazer toda uma mecânica bizarra para poder chegar naquele ponto ali, e aí, tipo, não, facilita, faz uma coisa que seja discuta dentro desse ponto. É interessantíssimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre lore, né? Porque afinal de contas, eu não vou falar finalmente, porque eu acho que essa palavra é um pouco absurda para 3DT. Porque qualquer coisa que você queira fazer, você faz dentro de 3DT. A verdade é essa. Mas agora a 3DT tem o seu cenário que foi montado para ele, a Era das Arcas, que a pegada eu achei muito legal. Eu gosto muito das possibilidades. Você pode criar arcas até o infinito, e aí você monta qualquer tipo de história sem se preocupar que tá quebrando o lore ou não. E aí você faz parte também da montagem disso, né, com a light novel da Anomalia. Fala um pouquinho pra gente da obra, fala um pouquinho também da experiência disso, e se quiser dar alguns spoilers aí que já surgiu, fique à vontade. O Era das Arcas é uma esponja, né, de criatividade, cara. Tudo que você quiser inventar, é só você mete numa arca e traz. Inclusive, eu não sei quem que tava me falando esses dias, eu jogo no Alpha e tal. Eu falei, pega a tua campanha anterior, diz que tava dentro de uma arca e eles saíram agora pra essa nova realidade, continua. Tem como. Ele aceita muito fácil qualquer coisa. E o Anomalia, ele se passa no núcleo espacial, né? Do Caçaroverso ali. Caçaroverso. Então toda a obra dele envolvendo a invasão dos Metalianos, os Tractorianos, o Fotin, Capitão Ninja, que agora é Major Ninja. Major Ninja. Ele é Major. Um dos capitães, né? Capitães Ninja. Tem um em cada núcleo. Yes. Então tudo isso ele tá nessa parte do universo. Então ele tem algumas diferenças em relação ao resto, né? Até porque ele é um núcleo, não digo fechado, mas ele tem a sua fatia ali, que é toda essa parte espacial e tal. Então a gente não tem magia no espaço, por exemplo. A magia é uma coisa que as arcas trouxeram para a Terra, então tá circulado lá, né? Tá circulado lá, então tem todo esse desafio que é um pouco diferente, é um ambiente diferente. Né? Mas foi muito legal, cara. A hora que a gente começou a conversar sobre o lore e tal, que a Marcela, ela já tinha sido escolhida para ser a escritora das primeiras novelas, né? Aí eu comentei, me deixa brincar também. Me deixa fazer uma novela também. Quero entrar pra esse círculo aí também. Aí ele falou, não, se você quiser, escreve, me mostra e a gente vê se rola ou não, né? Porque aí no fim deu certo. E agora tá aí, o livro o volume 1 já saiu, o volume 2 agora tá no financiamento, quem comprar no financiamento até recebe antes. Conta um pouquinho pra gente, Marlo, como é que é a sinopse do Anomalia aí, pra dar um gostinho pra galera aqui. Acontece um ataque misterioso a uma base da Ordem, que é a NORAD, a extinta NORAD, agora é a Ordem, nesse universo. E eles precisam cumprir uma missão lá, e o que acaba sobra pro recruta da base. Que ele precisa cumprir a missão junto com a capitã Ava, que é uma guerreira famosa já da Era das Arcas.
E juntos eles acabam se passando ali por certas situações envolvendo não só a ameaça de uma invasão a qualquer momento, de um cruzador tractoriano grande, em 300 quilômetros a parada, e também da Xenocorp, que já é uma organização, é a organização maligna Já do universo. Tá todo mundo atrás da tal anomalia, que é o perigo que tá rondando ali. Eu lembro desse Caçaroverso. Tinha uns personagens dessa fase que ele começou a escrever umas certas ficções científicas que eram os Rogue Runters, se eu não me engano. Eles estão inclusos nesse meio também? Eles ainda não. Mas a Ufotin aparece. Ah, A Ufotin aparece. Tem um grupo de Sentai, Super Sentai, pra quem curte também, aparece. Tem bastante coisa acontecendo. Não, tudo bem, tipo, o Super Sentai no meio do nada. Mas tem a ver, tipo, aquele Super Sentai antigo, que eles tinham Changeman, né? Que eles vinham do espaço, não era? Eles vinham do espaço. Eles vinham do espaço, tem tudo a ver, a referência tá aí. Esquadrão Estelar Changeman, por favor, respeito com eles. Desculpa. Que é uma parada que a gente cresceu assistindo, né? Jaspion também. O Jaspion, cara, tudo isso. O grupo de Sentai que participa da história, a nave dele se chama Hyleon. Uma pequena referência. Muito bom. Ao Dylion do Jaspion, lógico. Eu lembro de quando se eu não me engano, foi a Amazon Prime trouxe essas produções todinhas, puxou agora os tokusatsu pra poder ficar no stream. Eu fui assistindo um por um. E, cara, eu ria demais do primeiro episódio do Jaspion, cara. Era bom demais. Jaspion é muito bom. Jiraiya é muito bom também. O Jiraiya envelheceu bem. Sim. O único que eu acho que não consegui assistir de novo foi o Flashman. Eu também. Eu também fiz praticamente a mesma coisa. Você, que legal, vou rever, né? Essa parte foi um pouco mais difícil, né? O Flashman foi bem complicado, mas agora Changeman, acho que teve o Giban também, mas eu não assisti de novo o Giban. Eu não cheguei, também não cheguei a rever. Mas eu vou pegar isso para poder... O Jaspion vale rever, tranquilo, é uma série muito boa. O protagonista é muito bom, né? É muito bom, ele é muito bom. Ele teve recente aqui no Brasil, acho que na Anime Friends. Não, foi o do Jiraiya, desculpa. Foi o do Jiraiya. Foi do Jiraiya que teve recente. Eu era muito fã e queria muito fazer algumas coisas assim. Acho que vale a pena a gente viajar nessa brincadeira aí junto da Era das Arcas. Eu gostei muito. Eu até falei assim, tem algum problema se eu começar a colocar? Porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu vou botar também. Então, vamos lá, né? E tudo encaixa, cara. Tudo. Porque o 3D ele já é naturalmente diverso, né? Tu vai criar uma equipe, mesmo pra jogar Tormenta Alpha. Sim. Tu tinha. Era um Goblin, um Elfo, um Morto-Vivo, e vamos lá, né? Vamos fazer um grupo e acabou. E o Victor, ele é a apoteose dessa ideia, assim. Você pode misturar tudo que funciona e o sistema ali é o mesmo para todos os núcleos, então se quiser usar personagem de um no outro, não tem errada nenhuma. Funciona. Tudo encaixa. O que eu mais gosto assim, do universo, né, todo o conceito do Era das Arcas, eu gosto muito dessa fantasia meio que combinada com a modernidade, né? Fantasia moderna, fantasia mais urbana, tipo assim, eu gosto bastante de Shadowrun, por exemplo, né? Tipo, de um elfo tá numa cafeteria, junto com um orc ali, né? E junto os seres humanos convivendo nos arranha-céus, uma cidade meio tipo uma versão melhorada do planeta Terra, né? Onde que algumas coisas já foram resolvidas, né? E que a gente sempre pensa no meio mais cyberpunk, né? Algo mais tipo, o futuro deu errado. A gente nunca tem um futuro que deu certo. E o Victor, a gente foi para esse lado, justamente porque a gente estava um pouco cansado de jogar em universos apocalípticos ou que estão à beira da tragédia, sabe? Sim. Vamos montar um lugar em que as possibilidades são muitas, mas a gente está lutando não para sobreviver, a gente está lutando por esperança, por querer melhorar, por ter um objetivo, sabe? A gente também sentia falta disso um pouco, e eu acho que foi um acerto.
As arcas também ajudaram muito, né? Porque elas te permitem. Até o outro lado é engraçado se for pensar. Você tem a possibilidade de pegar uns caras de metralhadora, bazuca e meter numa dungeon medieval pra enfrentar um dragão, sabe? Essa invertida que as arcas dão, elas são muito legais. Eu até pensei aqui numa arca interessante pra gente criar, Paulo, que de repente a gente pode até pegar um aval aqui do Marlon. Nós temos um dragão, que é o Orlando. Não sei se você já ouviu falar do Orlando. É o Orlando Bloom. Bloom é o outro lá. Bloom é o ator. E ele é um dragão branco que ficou muito tempo na praia e acabou ficando vermelho por conta da insolação. A gente pode criar uma... Agora deu gatilho em mim, né? Ficar vermelho na praia. Ele pode virar uma arca, tipo, a gente cria a arca da Orla do Dragão e a gente pode escrever isso e botar pra comunidade jogar lá. Mas eu jogaria fácil. Não seja por isso, vamos criar essa arca e você vem jogar com a gente aqui no dia. Vou te mandar o convite. Vou cobrar, hein? Que bom que você tá na empolgação e já começa a escrever, não me passa trabalho não. Pode ficar tranquilo, eu escrevo. Porque o Max tem uma característica muito engraçada, que ele promete mesmo que eu ia escrever. Ué, mas era essa a ideia, né? Todo grupo tem alguém que dá a ideia, mas ele conta sempre com a ajuda de um colega pra executar, cara. Isso aí faz parte. Eu tentei montar duas mesas pro canal, né? Uma baseada em Tormenta 20 e a outra em Lenda de Gano. E aí, aí eu falo pra eles assim, Paulo, você vai querer jogar a minha mesa? Aí ele, eu quero. Eu falo assim, então tá, mas lembre-se que você não pode usar os spoilers que você vai receber. Que eu fico, o que tu achou disso aqui? O que tu achou daquilo? Monta esse mapa aqui pra mim, por favor, cara, que eu não tô conseguindo montar. É assim o tempo inteiro. Acontece. Eu tinha uma duvidazinha. A pronúncia do protagonista é Kizel? Ou Kaizo? Pois é Kizel. Eu chamo de Kizel, né? Então, mas se você quiser chamar de Kaizo, não tem problema. Mas eu pensei em Kizel. E rolou essa dúvida aqui nos bastidores. Todo mundo fala de um jeito diferente, ficou na dúvida. Agora, o criador falou que é Kizel, gente. A própria equipe da Dragão ficou confusa também. Porque o pessoal que trabalhou na diagramação chamava de Kizel e o pessoal do marketing chamava de Kaizel. Aí você, como é que chama? Maravilhoso. E eu quero saber de, o que tá dando um quentinho no coração, que finalmente nós vamos ter uma versão de 3DT colorido, com artes lindonas. Vocês ainda não viram, vai lá em catarse.me/3DT, tem aquele Ezinho maluquinho, o E normal. 3DT. Aposentamos o comercial aposentou. Isso, aposentou. Vocês vão ver que as artes estão maravilhosas, estão incríveis, e eu estou gostando demais, eu tô louco pra ver esse livro em mãos, colorido no papel couché, que é aquela versão que eu peguei. Mas e ele tá cada vez ficando melhor. Com vocês vai ficar melhor ainda. Por favor, gente, apoiem lá. Eu quero meu livro bonitão. E eu quero saber de você. Qual das metas que você tá torcendo, ou está torcendo se caso ela não bateu, ou se tem alguma meta que você tá pensando, seria legal se acontecesse hipoteticamente, não tô prometendo nada. Mas talvez no futuro tem alguma coisa que você pode falar. Cara, assim, a gente tem o primeiro round ali, né? Uhum. Que seria 500 mil. Eu gostaria muito que chegasse ali, que seria daí... Tá, agora a gente tem o livro que a gente quis, ilustrado, no papel que a comunidade merece, capa dura, que é uma coisa que, a gente que joga há tanto tempo, acho que merecia, acho que tava na hora, né, da gente ter um livro bom para um sistema que a gente gosta tanto. E daí pra frente é que começa a festa, né? Então eu gostaria muito que chegasse ali no final do primeiro round ali. É onde a gente tá mirando, né? É onde a gente tava. Foi muito bem, assim, tô muito feliz com o apoio da galera. Quando a gente começou a divulgar, porque por 3DT ser muito... Por ele abarcar muitos gêneros, a comunidade tava muito granulada. Então tu tem jogador de 3DT pra tudo quanto é lado. Então a gente pensou, nós vamos conseguir chegar nessa galera, eles vão entender e vão abraçar. E felizmente todo mundo abraçou, veio junto.
Quando abri o financiamento, me deu um gelo ali, pensei, pronto, né? Agora vou ficar eu aqui falando sozinho, não vai vir ninguém. Vai ficar puxando ali toda hora, atualizando. Ficou muito tempo nessa vibe? Durante a primeira live ali, sim. Porque eu tava meio assim, pô, tinha que bater. Era um valor alto, 180 era alto. Sim. Mas eu acho que valia mesmo e a galera entendeu que tem valor, que tem. Todo mundo quer uma caixa legal, porque é um jogo que as pessoas gostam muito e. É uma celebração, né? Victory é uma festa. É uma celebração pra galera que já tem mais de 30 anos jogando aí 3DT, que sempre quis ter um material assim, a níveis do gringo, e com Tormenta nós provamos que somos capazes de fazer um material de qualidade que não perde nada pro gringo. Uma dessas eu acho até superior. Tanto em decisões de game designer quanto em diagramação e arte. Acho que a gente não deve nada para o material gringo. E 3DT merece esse mesmo carinho pelos anos. E principalmente para a comunidade que não desistiu, cara. É incrível que eu parei. Quer dizer, eu sempre tive vontade de jogar 3DT e não tinha grupo pra jogar, porque meus jogadores são chatões que só querem jogar o Tormenta no sistema T20, né? Não queriam jogar o Alpha comigo, mas assim, eu consegui jogar um pouquinho do Brigada Estrelar. Eu consegui testei os outros cenários, testei algumas adaptações. Então o 3DT sempre vem acompanhando, e o que eu mais gostava é que, tipo, às vezes quando você esquecia de imprimir a ficha, você fazia num bloquinho, cara. Qualquer coisa, né? É fácil, cara, é compacto. Eu brinco que hoje 3DT Victor você consegue fazer no post de Instagram a ficha, tá maravilhoso. No começo a intenção da editora era até lançar direto, né? A primeira ideia que a gente tinha, assim, não, vamos lançar o livro como todos os outros foram, né? Mas muita gente veio falar da comunidade mesmo, assim, pô, mas vamos fazer um financiamento, porque eu também quero os brindes, eu também quero as estátuas e tudo isso, né? Não, eu devo confessar que a estátua da Daniele me deixa assim, tipo... Cara... Ficou muito legal, cara. Quando eu vi os primeiros esboços ali, a arte da Erika Wano, que é incrível, ela é uma ilustradora incrível, e as duas formam um joguinho, é uma cena, né? Tipo, eles estão jogando videogame. Pô, é muito da hora. E eu acho que merecia, assim, a comunidade merecia ter essa chance. Tem até trilha sonora, gente, que de repente tem trilha sonora. Pô, você pode fazer sua própria abertura de anime. Pô, tem toda a abertura animada, tudo isso foi... Esse processo de produção, a gente tava com essa música há 1 ano na cabeça. Só falta uma música, gente. Nesse exato momento nós falta menos de 100 mil para atingir a última meta, gente. Vamos lá, vamos apoiar. E a gente nesse momento tá com 399.042. Não, subiu mais um pouquinho. Então o meu tem que atualizar aqui, então. Acabou de subir mais um pouquinho. Estamos já em 400.589 nesse exato momento. Opa, que legal. Muito bom. Com 222% da meta. Isso é muito bom. Faltam 28 dias, a galera tá ainda no hype, então vai poder continuar subindo cada vez mais. Eu acho que vocês vão ter trabalho para pensar em várias metas extras aí. Tá. Então... Já vai pensando. Antes de qualquer coisa, eu quero... não faz parte do nosso fechamento, mas eu quero parabenizar, porque esse é um ponto que eu acho que tá sendo assertivo demais, tipo... e o 3DT vem com essa pegada, tipo, é um jogo super acessível em todos os pontos para as pessoas, e vocês foram minuciosos e pensaram justamente nisso. 3DT e precisa ser acessível. Então, a primeira parte, né, a versão econômica para participação por R$ 69,00, tudo bem, em brochura, vai ser em preto e branco, porque justamente precisa alcançar a grande quantidade de fãs que tem. E nem todo mundo vai conseguir alcançar em todos os níveis, é a condição do país de fato. Pensar nisso já mostra um diferencial fora do normal, como uma editora, porque seria mais simples você pensar num formato só e lançar. Você teria somente um produto, você diversifica o produto, mas isso é porque é voltado para a comunidade
nossa, isso... Eu vou falar que isso mexe no coração e é muito bom ver isso. Muito bom mesmo. Essa foi uma preocupação desde o início, que a gente tivesse um jogo que fosse acessível. A gente fez o máximo que pudesse, né? Tanto que é preto e branco, a brochura, só que o conteúdo é o mesmo. Sim. As ilustrações todas vão estar lá, e são muitas e tão lindas. Assim, a arte tá incrível, os ilustradores são muito bons. E vai ficar um livro bem legal. Tanto, assim, se não tem como agora, eu vou conseguir apoiar no nível maior, mas se você tem a possibilidade de pegar o do jogo também e jogar, não havia motivo do 3DT deixar de ser dessa forma. Sempre foi e não fazia sentido deixar de ser agora. Então, como vocês falaram, é uma festa, é uma comemoração, então tem para todo mundo, que cada um apoia de acordo com as suas possibilidades, né? Imagino. Mas sim, foi pensado desde o começo que continuasse assim e até me faz bem que seja assim, sabe? É um jogo que é pra galera mesmo. Muito bom. Muito obrigado, inclusive, pela comunidade. Eu sei que todo mundo vai querer falar isso em algum determinado momento, mas vou expressar essa opinião agora. Muito obrigado pelo cuidado com a comunidade com isso tudo. Chegou nosso momento de fazer algumas perguntas que o chat colocou pra gente, Igor. A gente tem... Igor é a voz que faz esse canal funcionar por trás de tudo, tá? Então, nós temos perguntas do chat pro Marlon. Então, tivemos aquelas 3 perguntas, né? Uma já foi respondida, né? Que o André tava naquela fome do Atlas, né? Que foi sobre o Gorendil. E as outras 2 são como ele se envolveu com o Cassaro, né? E o desenvolvimento, né, direto do 3DT. E se vai ter os 3 detetives e um tijolo como NPC. Cara, esse aí ficou lendário, né? Os 3 detetives e o tijolo. Uhum. O oferecimento do chat GPT. Cara, a primeira... Tipo, eu já tinha esse contato com o Cassaro por e-mail há bastante tempo, assim. Mas agora todas as reuniões foram assim também. Eu moro no mato. Mas foram pelo computador. A gente teve várias reuniões. E troca de mensagem direto. A gente tá lidando direto, assim. O Cassaro tá trabalhando muito. O Cassaro trabalha muito. Ele trabalha muito mesmo, né? O tempo inteiro. Que é o que ele tá espalhado aí no meio, que é complicado. Ele tá com as ameaças, né? Uhum. Ele tá envolvido no Atlas, ele tá envolvido toda na produção do básico do Victor, ele tá editando e co-escrevendo, ele é coautor das novels também. Sim. Ele é uma máquina de trabalhar mesmo. E essa interação aí, essa troca, essa experiência, ela é, cara, fenomenal. Eu acho que eu não quero ficar muito de chat, porque eu sou muito fã do Cassaro. E eu não sou. Acho que todo mundo, né? Tipo, eu lembro eu tava no stand da Jambô na DOF, né? Batendo papo lá com o pessoal, e tava conversando com o Marcelo e com o Thiago, assim, no caixa. Aí daqui a pouco surge o Cassaro no meio da coisa, assim. Aí o Marcelo falando assim, tipo, ué, o Cassaro entrou sem a credencial dele. Aí o Thiago perguntou, né? Entrou sem a credencial. Aí o Marcelo, e quem iria parar o Cassaro lá na entrada da DOF? Né? No começo foi, eu como fã, trabalhar com ele foi estranhíssimo, assim, né? Imagina. Tanto que eu até falei, eu não conheço ele pessoalmente ainda. Nunca tive a oportunidade de falar direto com ele. Mas eu falei que eu quero chegar com uma nota 3DT, sabe? Tipo, senpai, me deu um autógrafo. Mas agora já tô mais habituado, a gente já conversa essa semana mesmo com o financiamento, a gente tá trocando ideia direto. Tem bastante coisa pra resolver, a gente tem o Fast Play pra entregar, que eu tô terminando de ajeitar. Então tem bastante troca de mensagem, assim, então tá bem dinâmico. Já passou um pouco aquele susto inicial, né? Porque senão cada vez que pipocava o WhatsApp ali já dava aquele, opa,
Vamos ver, vamos ver. Então os apoiadores vão ter um Fast Play. Vamos. É no final da campanha, né? Isso que sai, ou um pouquinho depois, alguma coisa assim? Deve vir antes. Eu não Deve vou dar uma data porque. Não, causar uma porque é uma frustração coisa que desnecessária. é uma coisa que flutua isso aí. Mas tipo, vai ter. Legal, bem. Mais ou menos o que eles estão fazendo com Coleção Arthur, né? De soltando conteúdo digital aos pouquinhos pra comunidade já dando feedback, né? Toda a base tá pronta, tá pré-escrita. Já tem muita coisa desenvolvida e trabalhada, né? Sim. A gente tem as próximas metas que surgiram ali, que a gente já tá desenvolvendo também. A intenção é entregar o mais rápido possível para todo mundo se divertir desde já com o Victor. Então vai ficar aí nosso compromisso da arca do Orlando pra você vir jogar com a gente. Quero jogar. E Só tem mais 2 perguntinhas aqui. Queria saber, no caso, um pouquinho, se você pudesse falar, botando a mecânica de 3DT, um pouquinho das técnicas. Que parece que é isso que vai substituir o sistema de magia também, né? Sim, magia ela virou uma vantagem só, que ela sozinha ela causa os efeitos que antes as magias iniciais tinham. Então, em vez de você ter ataque mágico, proteção mágica, que era aquelas básicas, tudo isso você faz só com a vantagem magia. Então, se você quiser criar um personagem mago, só com ela você já joga e acabou. As técnicas, elas são como se fosse assim, você tem poderes que você adquire. Tipo, isso é muito comum em mangá, em anime. Com o transcorrer das histórias, eles desenvolvem novos poderes. Essas são as técnicas. Então é o Chidori lá do Sasuke do Naruto, é o próprio Kamehameha do Goku. Nenhum deles, eles não começam a história com isso, eles adquirem durante o transcorrer da história. Essas são as técnicas. Então são poderes nos 3DT que você só vai conseguir jogando, você não começa com uma técnica, né? Isso. Pô, bacana. Provavelmente pode ser que exista uma vantagem, você tem direito a uma técnica, um X técnicas, mas a princípio são coisas que você tem que comprar durante a campanha. Legal. É um poder que o teu personagem vai desenvolver, né, no transcorrer do jogo. Mas elas são efeitos diversos. É aquele herdado do Shonen, né? Treinei 3 minutos, desenvolvi uma técnica. Poder miojo, né? Exatamente. Em 3 minutos ele tá pronto pra usar já. Muito bom. Teremos também, talvez, como uma meta extra, que eu acho que, se não me engano, acho que tá no combo digital, né? Mas há uma possibilidade de termos um pequeno livrozinho com aventura introdutória. Se o livro de aventuras, ele é uma meta, ele vem na caixa, né? Sim. A gente já tá desenvolvendo também. E se bater o combo digital, todo mundo vai receber. Todos os apoiadores, inclusive do Tier 1 ali. Bacana. Então, por favor, gente, eu quero essas aventuras. Por isso que vocês perguntaram qual era a meta que eu gostaria de atingir. Também por esse motivo, eu queria que todo mundo recebesse. Vamos escrever isso logo, Paulo, pra gente mandar pra eles. Vai que eles gostam e querem colocar lá como uma aventura. Vamos lá, hein? Eu te apoio integralmente, tô escrevendo aí, cara. Olha só. Eu tô escrevendo coisa de T20. Olha, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, Marlon. Cara, que fantástico. É sempre agradável demais fazer um bate-papo assim com... Parece que encontramos um amigo de velha data e bater um papo sobre jogos e falar sobre coisas que vivemos e trocar essas experiências é sempre maravilhoso. Agradeço profundamente pelo seu tempo que você pôde se dedicar aqui com a gente, a sua a facilidade que é falar com você. Muitíssimo obrigado. Fica aí esse convite que vai ser o mais rápido possível. Assim que sair o playtest, a gente já tá com ela pronta para você vir jogar com a gente. E fique à vontade de poder bater um papo com a gente sempre que você quiser. Você, cara, saiu uma coisa nova, eu queria falar com vocês sobre isso. E aí a gente tá aqui para você. Não que a gente não vai te perturbar. Obviamente que a gente vai te perturbar. Mas, se quiser, a gente está aqui aberto para poder estar sempre batendo esse papo. Paulo, faz as suas despedidas também, porque é o encerramento dele, cara. Não tem como não ser.
Gente, muito obrigado por quem assistir a gravação aqui do Coisa. Lembrando que esse episódio aqui, ele vai ser editado bonitinho, jogado lá no YouTube na terça-feira. Não, acho que é antes, né? O Igor depois veio depois. Mas esse episódio vai até no máximo terça-feira. Esse episódio já está lá para quem não pôde assistir ao vivo. A gente sabe que quarta-feira é complicado pra todo mundo. Mas esse papo aqui vai ficar salvo. Não se preocupem. E muito obrigado. No Void também. Exatamente. E obrigado aí por ter acompanhado. Cara, apoiem 3DT. Vamos fazer essa festa da comunidade aí. Muita gente começou. Eu comecei com 3DT. Então eu quero celebrar esses mais de 30 anos aí com um livro bonitão, colorido e mais acessível possível para todo mundo. É isso. Marlon, por favor, faça suas despedidas pra galera. Onde que a galera te encontra também para poder bater esse papo com você? E fica à vontade. Só posso agradecer, né, pelo convite. Que a gente falei no comecinho lá. Eu sou meio atrapalhado, sou meio tímido, mas acho que a gente conseguiu conversar legal. Eu agradeço também a paciência aí, que minha internet aqui da roça até caiu no meio, né? Faz parte. E eu tô por aí, eu tô na comunidade de 3DT do Facebook. Se alguém ainda usar o Facebook, eu tô lá. Eu tô no finado Twitter ainda também, @MarlonTesk também ali. Eu tenho o Instagram, que é o meu nome, mas eu só tenho foto de cachorro, se quiserem ver, meus cachorros estão lá. E é isso, o link mais importante hoje é o catarse.me/3DT, que é um projeto que a gente tem muito carinho e eu quero muito ver ele acontecer e abrir as portas assim para o sistema só crescer daqui em diante. E é isso, obrigado mais uma vez o convite. Desculpa qualquer coisa. Essa porta aqui não precisa disso não, porque aqui a gente para bater esse papo e falar sempre tudo que puder falar e trazer o máximo para a comunidade, para ficar mais acessível possível, né? Gente, muito obrigado mais uma vez. Fiquem tranquilos, 3DT daqui a pouquinho tá batendo todas as metas e todo mundo vai ter os jogos que precisa e quer jogar. E fica com a gente aqui para poder bater mais um papo todas as vezes que quiser. E até a próxima, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.